Procure pela epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos seus discípulos que moravam em Corinto. Primeira epístola de Paulo, escrita aos Coríntios. Capítulo 4, a partir do verso 14. 1 Coríntios 4, 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Verso 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Amém? Agora eu vou pedir que você sente um pouquinho, para a gente poder entender um pouco essa mensagem, uma mensagem especial do Dia dos Pais. Então eu quero que você receba essa palavra como uma semente de Deus no seu coração e que isso aqui faça uma mudança, né? Traga uma mudança em algumas visões que a gente como igreja tem de ter. Nós temos de ter uma visão familiar, é verdade, temos que ter uma visão de ensino dentro de casa, dentro da família, no seio familiar. E mais do que isso, a gente tem que ter um conceito de paternidade. Nós temos que, digamos, dominar o conceito de paternidade, porque é assim que Deus se apresenta para a gente, se apresenta como Pai e nos chama de filhos. Então, a paternidade, a questão do conceito de filho, a definição direta do que é conceito de filho, tem que passar pelas mãos da igreja também. Na igreja nós temos que ter essa definição. Então, o que acontece nesse contexto do apóstolo Paulo escrever aos Coríntios exatamente dessa linguagem, dessa forma, e ele faz uma comparação com alguns, digamos aqui, personagens ou algumas características de uma pessoa. Ele se coloca como modelo, como exemplo, e ele chama a atenção para entender o que é preceptor. Sempre ele usa a palavra em Cristo, tá? Então, tudo aí tem a ver com o reino. Então, o que é o preceptor, o que é o pai, ou o que é aquele que gerou. Eu quero usar aqui, na verdade, só duas figuras, ou duas personas, ou duas pessoas identificadas no discurso de Paulo, nesse trechinho que a gente pegou, que é o preceptor e é o pai gerador, né? Ou aquele que gerou. É nesse contexto que eu quero trabalhar hoje a ideia de paternidade dentro da igreja. Mas antes, uma admoestação. Essa palavra que o apóstolo Paulo usa aí duas vezes, ele diz, eu quero admoestar vocês acerca desses conceitos. Se para aquela época era importante, eu julgo que para a nossa época também é. E especificamente num dia como esse, que a gente está celebrando o Dia dos Pais, tem pai distante, tem pai perto, tem pai que já não vive mais aqui nesse nosso plano, então tem pai de tudo que é jeito, mas de fato todo mundo teve um, ou todo mundo tem um. Pai, você sabe, é uma figura social no mundo todo mundo reconhece pai, porque é humano. Então pai vai ser um pai gerador, mas o apóstolo Paulo fez questão de inserir aqui uma outra persona, uma outra pessoa no discurso, preceptores. Ele depois espalha isso, vocês podem ter muitos. Então preceptores, nós temos muitos, mas ele diz, o pai que gera, só é eu. Mas o pai que gera, só é um. Ele diz, vou admoestar vocês, eu vou acrescentar, vou chamar a atenção de vocês para esse acréscimo de entendimento. Vocês vão ter que entender isso. É isso que ele estava dizendo. Tem de entender isso. Tem separação entre os dois personagens. Tem separação entre as duas pessoas. Isso aqui tem contexto social nos dias de hoje também. Admoestar aqui é uma palavra muito forte. Admoestar é confrontar pelas Escrituras. Então admoestar é o que nós fazemos muito nessa igreja. Porque a admoestação aqui nessa igreja sempre nesse tom. Nós trazemos a palavra para te apresentar alguma coisa. Ou para trazer na sua mente um entendimento que converta em mudança. Então sempre que ele usa a palavra admoestar aqui, nos seus escritos, o apóstolo Paulo tem essa ideia. Eu vou te apresentar a Escritura e da forma como está escrito, você vai se converter na sua mente. Ou seja, você vai mudar o seu pensamento. Você vai mudar a sua mente. E isso é uma coisa interessante de fazer, porque ele usou uma pedagogia. Eu ia fazer já como outro pastor. Diga pedagogia, né? Diga pedagogia, não precisa dizer não.
mas pedagogia, ele foi direto na apresentação de hoje aqui. Ele diz, eu tenho que ensinar vocês, eu vou apresentar um conceito. Pelo conceito apresentado, você muda o entendimento. Então isso é admoestar. O que acontece hoje na sala de aula quando a gente vai estudar? Alguém apresenta conceitos registrados, reconhecidos, esses conceitos aqui são reais, são verdadeiros. Pelo conceito apresentado, você forma um pensamento. Então, se eu apresento o conceito matemático de 2 mais 2 é igual a 4. Esse conceito é registrado, é exato, eu sei, é um conceito exato. Você vê 2 mais 2 igual a 4 no livro, e aí você pega aquele símbolo do 2, o símbolo do outro 2, soma os dois, vem um conceito é igual a 4, e isso muda a sua mentalidade, ou pelo menos constrói a sua mentalidade, 2 mais 2 é igual a 4. Eu trabalho com números complexos. Número complexo muda um pouquinho. Então quem é da parte lá de física mais avançada, pessoal que trabalha com tecnologia, engenharia, vê um conceito sobre número complexo. Agora eu tenho um número chamado I. Eu não sou dessa área. Dá uma pesquisada no Google depois. Número complexo I. Vai aparecer um número lá maluco que vai mexer nesses seus conceitos de soma. Mas quando a gente apresenta para o alunado, olha só, esse número complexo, esse número chamado complexo é o número I. Agora trabalha com ele na tua álgebra aí. Ele começa a fazer os cálculos e começa a dar certo, porque ele mudou agora o entendimento. Foi apresentado um novo conceito, mudou o entendimento. Nessa igreja a gente faz isso o tempo todo. Porque a gente vem com a palavra e diz, tem aqui um registro para a humanidade. A Bíblia tem um registro do conceito humano. Olha só o que diz esse conceito. E isso vai mudando a sua mente. Não pela minha opinião como pastor. O pastor tem uma opinião sobre isso. Não é isso que a gente vem dizer aqui. Toda vez que a gente vem para o altar, a gente fala para você da palavra. Então você pega a palavra, vê o registro, estuda e isso vai moldando o teu pensamento. Se eu perguntar algumas coisas sobre a fé para você, ela foi moldada pela palavra e não pelo que eu disse. O apóstolo Paulo estava preparado para isso. Ele foi dizendo, olha, eu tenho um preparo aqui para vocês. Eu tenho ensinado muito vocês e eu reconheço, todos nós temos muitos preceptores. Mas pai gerador só tem um. Então ele estava mostrando a qualidade do ensino dele e separando duas pessoas. Olha como isso vai ser importante hoje para você. Entender duas pessoas que nos ensinam coisas na nossa vida. Preceptores são muitos. Então tem um preceptor que ensina sobre finanças para mim. Então ele vai falar sobre finanças, eu vou entender sobre finanças, eu vou captar a mensagem dele sobre finanças e eu posso ajustar as minhas finanças. Se esse cara específico é meu preceptor em finanças, ele quiser me ensinar sobre vida, ele vai ter muitos lados falhos que eu nem conheço, porque eu não me relaciono com ele por vida, eu me relaciono com ele por finanças. Então ele é preceptor de finanças, mas já casou 15 vezes. Serve para mim? Não serve. Então sobre casamento ele não pode ser meu preceptor. Então Paulo tinha essa consciência já naquela época e dizer, olha, em Cristo, até em Cristo, você tem muitos preceptores, mas pai gerador não tem não. Ele estava até se colocando, sou só eu. Eu admoesto vocês, então eu uso a escritura para que vocês aprendam. Ficam isentos da minha opinião. Não é a minha opinião. Não é o que eu acho, que 2 mais 2 eu acho que é 4. Não, está registrado. 2 mais 2 é 4. Entendeu? Entendi. Então formou seu pensamento. A palavra diz isso. Entendeu? Entendi. Então formou seu pensamento. Não é eu achar. Não vai dar para fazer uma entrevista comigo. Pastor, o que é que o senhor acha sobre salvação? Eu não acho nada. Está na palavra. Eu só achei o versículo. Entendeu aí, né? O que eu achei foi o versículo que disse para mim que era salvação. Então está lá. O registro de salvação, quem ensina é Deus, o Pai. Está começando a esclarecer, né? Preceptores nós temos muitos. Mas pai, aí Paulo disse, só um. E ele ainda falou, sou eu. Essas duas palavras que ele usou aí, pater, do original, pai, né? Bem direto. Mas quando ele usa preceptor, ele usa uma palavrinha grega de origem paidagogos. Deu para pegar? O que é paidagogos do original grego? Entendeu, né? É o pedagogo. Paidagogos. Ainda afirmou pai, né? Ainda ficou legal para fazer a mensagem, né? Pedagogo, paidagogos,
São muitos preceptores. Todos nós temos muita gente que manja de ensinar alguma coisa e ensinou para você. Pedagogia é o quê? Então usou a pedagogia para ensinar alguma coisa para você. Ok, eu aprendo. Nós aprendemos muita coisa. Quem foi seu professor de direção? Tu lembra o nome? Faz tempo, né, já? Eu lembro que o cara era chato, cara. Era muito chato. E eu ainda aprendi a dirigir num Chevette. Isso é carro para se aprender a dirigir. Pega aí esse Chevette. Aliás, a gente ligou para a autoescola. Não se preocupe, a gente passa aí e você já pega o carro. Eu, rapaz, que fantástico. Ele vai só dizer para eu pegar o carro. Ok. Eu não sabia nada, estava zerado. Então eu entrei dentro do carro quando eu vi. Era um Chevette. Aí ele começou a ensinar. Liga isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu, meu irmão, peraí. É muita coisa ao mesmo tempo, em 2 minutos. Ele, não, eles falam que você já vai pegar o carro, mas não é. A primeira aula é só para te ensinar aqui, ó. Liga isso aqui, embreagem, meu amigo. E ele queria que eu aprendesse a andar no Chevette. Na segunda aula, ele me colocou numa rampa, dizendo que tu vai fazer o seguinte, o carro vai ficar ligado, tu vai pisar no freio, e tu vai mudar do freio para acelerador e para embreagem. Vai segurar o carro só na acelerador e na embreagem. Tu sabe, né, Stephen, como é, né? Num Chevette, meu irmão. Claro que o carro morreu 1 bilhão de vezes. Até que agora eu peguei essa droga desse Chevette. Aí o cara ficou doente, saiu da autoescola e eu não consegui terminar as aulas no Chevette, porque o outro que entrou não queria o Chevette. O outro, não dou aula em Chevette não, dou aula em outro carro, esse Chevette não presta não. Eu, ainda bem que eu aprendi no Chevette. Que aprendi no pior, daqui pra frente a gente só sobe, né? Aprendi a dirigir. Meu preceptor, ele usou de pouca pedagogia num instrumento ruim para me ensinar alguma coisa. Eu aprendi a dirigir. Quem foi seu preceptor que ensinou você a escrever? A professora da alfabetização. Pedagogia, para ensinar você a escrever. Então nós temos muitos pedagogos. Temos muito paidagogos. Temos muita gente que nos ensina muita coisa. Mas pai, só tem um. Paulo fazia questão de dividir essas duas características no reino, mas que isso ensina muita coisa para a gente na nossa vida. O preceptor é um tutor. Ele vai te ensinar alguma coisa, te tutoriar, até você amadurecer naquela área. Amadureceu naquela área. Amadureceu. Agora o pai, quando você amadurece, deixa de ser pai? Ainda é seu pai. Mesmo porque ele ainda é mais maduro que você sempre. Né? Pode ter 80 anos. O seu pai ainda vai ser mais maduro que você. Tem um vídeo que viralizou lá, um juiz nos Estados Unidos, que pega o pai de 95 anos, né? Que o velho tinha ultrapassado o limite de velocidade. Já viram esse vídeo que viralizou? Nunca viram? Vou mandar no grupo hoje para vocês. E aí ele fica arguindo o senhor, 95 anos de idade, o senhor pisando tão fundo assim, ultrapassou o limite de velocidade. Ele é porque eu estava levando meu filho para o hospital, para o atendimento médico. E o seu filho? Ele tem 70 e poucos anos de idade. E o senhor leva o seu filho de 70 e poucos anos de idade para o... Eu levo, ele precisa de ajuda e quem leva sou eu. E aí o juiz dá o veredito final. Então não posso fazer isso com o senhor não. O senhor está liberado. Todos os homens dos Estados Unidos deveriam seguir o seu exemplo. Passasse o limite de velocidade ou não, tinha que seguir o seu exemplo de cuidar da sua família. 90 e poucos anos de idade. Que maravilha, né? É um pai cuidando da sua família. É um exemplo para todo mundo. Paulo usou 2 personas. Paidagogos e o pater. Então tem aqueles que te ensinam muitas coisas, mas tem aquele que vai ser o exemplo, modelo de vida para você. É o seu pai. É bem característico, né, para uma pregação do Dia dos Pais. Mas eu achei Paulo falando sobre isso, o pai que gerou. O pedagogo te ensina até você amadurecer naquele lugar, naquele tema, naquele jeito. Mas o pai não. O pai, ele te torna igual a ele. Esse conceito, essa definição, é muito forte para mim hoje. Eu quero que seja muito forte para você hoje também. Para a gente que já é pai e para você que é filho de alguém. Porque o teu pai vai te tornar igual a ele.
meu pai é muito ruim, não quero ser igual não. Bem, não é essa a questão, tá? Mas o teu pai é sempre um modelo que vai te inspirar alguma coisa. Meu pai é muito ruim, não tem nada que se aproveite. Tem. Vai ter alguma coisa no teu pai que vai te inspirar. Porque essa convivência que você teve com ele, como filho, como pai, isso mexe alguma coisa com você e te direciona. Um dia você vai ser flagrado agindo igualzinho ao seu pai. Porque tem marcas. Eu estava assistindo uma psicóloga dando uma palestra. Uma psicóloga dando uma palestra e ela falou dessa forma. Aquilo que mais marca a nossa memória são as coisas negativas. Porque nós somos meio que programados para receber as coisas negativas, registrar na nossa mente, para lembrar delas como um perigo, algo que tem que ser evitado. Eu não quero mais essa coisa negativa. E aí quando vem algo positivo, que a gente tem que lembrar o tempo todo, a gente tem que usar uma pedagogia para registrar e depois se deliciar com as coisas positivas. Senão você só fica com coisa negativa na mente. Ela diz, hoje em dia, a gente não tem que fugir mais de animais perigosos, a gente mora em cidade. Então não precisa mais registrar aqueles fatos negativos, mas a gente registra as decepções, registra as situações difíceis, isso para tentar evitá-las. Mas tem que ter aquele dia do prazer, onde você lembra as coisas positivas. E tem que fazer um exercício para isso. Sabe qual é o exercício que ela deu? Um exercício pedagógico, para que você aprenda a registrar coisas positivas e se deliciar nas lembranças. Ela diz que você tem que dar uma pausa quando aquela coisa positiva está acontecendo e procurar todos os detalhes dessa coisa, dessa cena, dessa situação, para que você então registre no seu emocional e não esqueça dela. E depois você lembre. Procura um cheiro, procura uma cor, procura registrar todo o ambiente. Foca naquela coisa, para que aquela coisa fique registrada na sua vida. Tem que parar. É uma das coisas mais difíceis que a gente faz hoje, é parar quando alguma coisa boa está acontecendo. A gente quer logo resolver tudo. Teve uma comemoração, todo ano em colégio tem comemoração. Comemoração no colégio, dia dos pais, das minhas filhas. Aí uma estava fazendo prova. Olha só. Comemoração, dia dos pais, eu tenho 2 filhas. Uma estava na comemoração, a outra, o colégio achou por bem que tinha que fazer o quê? Prova. Tá bom. Uma estava fazendo prova, a outra estava comigo na comemoração. Eu fiz de tudo para que a comemoração fosse boa. Não foi? Eu fiz de tudo, não fiz? Fiz de tudo. Eu tenho registrado 1 bilhão de fotos que a gente bateu junto. Vídeos registrando como ficou bom. Mas eu não podia terminar aquela comemoração só com uma filha. Eu só tenho uma, tenho 2, né? Aí eu esperei a outra sair da prova. Aí quando ela saiu da prova, vamos fazer as fotos também. E a gente ficou conversando, bobagens, abobrinhas. Eu sabe de uma coisa? Vai ter aula ainda até meio-dia. Lá em casa, não. Lá em casa não vai ter aula mais essa manhã, não. Vai todas as 2 para dentro do carro, a gente vai se divertindo até lá. E a gente foi contando coisas boas dentro do carro. Sabe o que foi que eu fiz para pedagogia, para a gente lembrar? Eu coloquei uma música bem alto, não foi? Bem alto no carro. Estava tão alto que a menor olhou para mim e disse, pai, o carro está começando a se balançar. Eu, deixa ele se balançar, é para registrar mesmo. É assim que a gente vai fixar que esse dia dos pais aqui no colégio foi bom. Qual é a lembrança boa do seu pai com você? Tem que ter mexido com a sua emoção. Se não mexeu com a emoção, com algum dos sentidos, seja visão, audição, tem que ter mexido. Se não mexeu, não registrou. Então tem que ter alguma coisa registrada. Eu lembro que meu pai trabalhava numa estação, ele trabalhava na Embratel. Então ele era concursado da Embratel e ele trabalhava numa estação, digamos assim, em que ele entrava em contato com os navios que se aproximavam da costa. Ele falava com esses navios. E ele fazia as ligações, por exemplo, naquela época não tinha celular, tá? Então era complicado você falar com alguém que estava embarcado. E a família queria falar com as pessoas que estavam embarcadas. Eu tinha maior curiosidade de conhecer o trabalho do meu pai.
como é que é assim? Não, é um telefone? Ele, não, é uma máquina enorme lá, que a gente conecta, a família liga para a Embratel, e a Embratel conecta com o navio. E aí, eles conversam, a família conversa com o pai, conversa com a mãe. E quando tinha data comemorativa, imagina, né? Dia dos pais, o pai estava embarcado, a família queria conversar com o pai. E o meu pai disse que às vezes era tão emocionante a comunicação entre eles. Claro que era, né? O cara estava embarcado há 3 meses, estava em plataforma, estava em navio. E eles conversavam e o meu pai era que conectava eles lá, né? E aí ele ficava vendo como era carregada de emoção aquela conexão entre eles. E eu tinha uma vontade de ver o trabalho do meu pai. E um dia meu pai me levou para o trabalho dele. Hoje você vai comigo para o meu trabalho. Criança, né, gente? Eu entrei no carro, indo lá para a estação costeira da Embratel. E aí quando a gente chegou lá, era uma casa, tinha os equipamentos. Aí eu, cadê a emoção, né? Mas a emoção não é no lugar. A emoção é nas pessoas. E eu nunca me esqueci a primeira vez que eu fui trabalhar com meu pai, porque eu vi ali, eu fiquei emocionado porque eu vi só o ambiente que ele estava. É aqui que eu faço as ligações. Aqui as pessoas vão começar a falar. Ouve aí. Aí as pessoas estavam falando. Um bocado de gente falando, não dá para reconhecer, nem sabia a história de ninguém. Mas só estava um bocado de vozes. Ele, é isso que eu faço. Como isso registrou, né? Meu pai trabalha, é isso que meu pai trabalha, é isso que meu pai faz. E aquilo ficou registrado na minha mente. De criança, eu tinha a idade da Maria, acredito. E ainda hoje eu lembro o dia que meu pai me levou para trabalhar. Eu levei meus filhos para trabalhar comigo uma vez, você lembra? Você foi comigo trabalhar? Vocês trabalharam muito ou deram muito trabalho? Foram lá comigo para o meu ambiente de trabalho. Elas sabem o que é que eu faço. Eu fui lá. Eu quero registrar. Eu quero fazer um registro na mente delas. O meu pai trabalha nisso. E se alguém perguntar, elas dizem, eu já fui lá, eu sei como é. Ele trabalha fazendo essas coisas. São registros positivos. Tem coisas que os preceptores não fazem. Os preceptores não nos ensinam. Não tem pedagogia para isso. Tem coisas da vida que só o pai pode passar para você. Essa experiência. Eu admoesto vocês a entenderem isso. Paulo começou o discurso assim. Mas ele não parou por aí. Ele disse, eu admoesto vocês que me imitem. Por que isso foi importante para mim? Porque na minha juventude eu tinha muita vontade de trabalhar. Por quê? Porque meu pai me levava para o trabalho. Então meu pai me levava para o trabalho dele. E isso gerou em mim a vontade de trabalhar. Eu quero imitar o meu pai. Entendeu como não é imitação só de, meu pai é muito ruim, eu não quero ser ruim como ele. Não é isso. É um outro nível de experiência. E Paulo aplica para Cristo. Eu admoesto vocês que vocês me imitem. E ele não parou por aí. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 11, logo no primeiro versículo. Me imitem porque eu sou imitador de Cristo. Vê como tem uma escadinha de imitação. Vocês me imitam, eu sou imitador de Cristo. Eu admoesto vocês a fazerem assim, porque vocês podem ter vários pedagogos, mas pai, você só tem um. Hoje tem uma tentativa, né? De que, esse preceptor substitua o pai. Preceptor não substitui pai. Preceptor você pode ter muitos. Pai, só vai ter aquele que lhe gerou, aquele que lhe ensinou, aquele que disse a vida é assim. Isso é que é geração. Por que às vezes a gente, como pastor, se sente pai? Porque eu tenho gerado vocês. Onde? Na mesma admoestação que Paulo falou. Ensinando a palavra, eu estou te gerando. Esse é o filho gerado. É o filho que é admoestado pela palavra a mudar. Tem experiência que você nunca esquece. Tem vivência com a pessoa que você nunca esquece. Tem registro que você nunca esquece. E eu tenho que vencer os registros negativos. Todo registro negativo ser substituído por registro positivo. Eu tenho certeza que o meu pai me corrigiu muitas vezes na minha vida. Assim, com autoridade. Entendeu, né? Com autoridade. Mas esse não é o registro mais forte que tem na minha vida. O registro mais forte que tem na minha vida são os momentos bons em que, como homem, ele se colocou e dizendo, deixa que eu resolvo. Acontece isso lá em casa?
deixa que eu resolvo. Porque foi esse momento que ficou mais registrado em mim. Ah, é assim? Então deixa que eu resolvo. Então eu sabia, Maria eu sabia, podia acontecer qualquer coisa lá em casa, mas quando meu pai chegasse, deixa, eu resolvo. E olha, minha família está aqui para provar. Pode acontecer o que for, quando eu chegar, deixa. Meu pai me gerou. Está entendendo isso? Paulo se colocou nesse mesmo jeito. Me imite. E aí que eu tô imitando Cristo, e assim a gente vai se contribuindo, um imitando os outros, e aí a gente identifica quem é o Pai. Vai dando resultado da ação. Quem me vê agindo vai ter uma similaridade. Ué, parece o seu pai. Não é questão de caráter, tá? Eu tenho um caráter, meu pai tem um caráter dele, cada um aqui tem um caráter. Não é isso. Mas a postura de agir vai ter uma identidade que vai ser uma imitação. Eu também imito Cristo. Eu também imito Paulo. Então eu também tenho uma identidade no reino. Quem me vê agindo vai identificar o meu pai. Isso é verdade? Eu quero te dar 2 versículos. O apóstolo João registrou isso. João capítulo 8. Ele registrou a identidade que nós temos de acordo com as nossas ações. E aqui vale filiação para todo mundo. É hoje que a gente celebra o Dia dos Pais com o nosso pai. Tá? Como é que a gente celebra o Dia dos Pais com Deus? João 8, o versículo 39. No meio da discussão. Então lhe responderam. Nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então o diálogo era assim. Nosso pai é Abraão. Se o pai é Abraão, por que vocês não agem como ele? Esse era o diálogo. Então, se o pai de vocês é o pai dos princípios, Abraão é o pai da Bíblia, é o pai da fé. Se o pai da fé é o pai de vocês, então por que vocês não agem com fé? Entende isso, tá? Versículo 44. 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Meu Deus, gente, que mudança! Do 39 para o 44, que mudança de contexto. Nosso pai é Abraão. Ele, se é Abraão, por que vocês não agem como ele? Aí depois identifica. Na verdade, sabe quem é o pai de vocês? O pai de vocês é o diabo, porque vocês satisfazem os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira. Então olha só a diferença que a gente tem aqui para tratar, para identificar o nosso pai num dia como o de hoje. Se as nossas ações são ações como filhos da fé, filhos de Abraão, então nós somos filhos de Deus. Mas se nós somos mentirosos, não adianta dizer que é. Meu pai é Abraão, mas não está agindo como? Então é filho da mentira. E o pai da mentira é o diabo. E vê que eu não estou emitindo aqui opinião. Eu não sou preceptor. Eu não estou emitindo opinião. Eu estou admoestando. Como a gente falou no começo. O que é admoestação? Te apresentar o que está escrito. E isso forma em você a sua ideia. Então o que eu estou fazendo aqui é simplesmente mostrar o que está escrito. Para que isso firme uma ideia em você. Filho de Abraão versus filho do diabo. É o filho da fé versus o filho da mentira. É o filho daquele que age conforme fala e o filho daquele que mente. Eu digo que sou uma coisa, mas não sou. Eu publiquei uma fotozinha hoje, eu e minhas filhas, e eu botei na legenda uma verdade. É a cara do pai, não é a cara do pai. Quem vê, olha, é a cara do pai. Então eu publiquei lá a minha foto com elas duas. Não é que eu queira semelhança física, mas eu quero que as minhas filhas entendam como, por exemplo, como que o pai trata a mãe. Elas veem isso todo dia. Elas veem como o pai trata a mãe. E é assim que eu quero que elas se inspirem para que o marido as trate. É assim que elas vão assimilar o pai que tem. O meu pai me tratava assim. Ela não pode querer nada menos. Nada menos do que o meu pai me tratava. Nada menos.
Eu já repreendi a Maria algumas vezes? Já, claro. Mas nenhuma delas foi sem amor. Por isso que essa menina me ama, gente. Me ama. Por favor, diz aí. Porque sempre lá em casa tudo é feito nesse contexto. Então eu quero que seja assim também a minha vida com Deus. Quem é esse Pai Deus para mim? Aí você pode fazer essa pergunta para você também. Quem é esse Pai Deus para você? E aí você identificar. Como eu quero que você identifique que você não é filho da mentira. Eu quero que você identifique que você é filho da fé, é filho de Abraão. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Cristo foi um dos modelos dessa cultura de quem está ensinando a ser imitador de quem e acabar te levando para Pai. Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim. Olha como ele ensinou a falar com o Pai. Aqui ele está na figura de um preceptor modelo. Tá? Preceptor modelo, dizendo, vocês vão orar assim. Pai nosso que estás no céu. Você conhece a oração, não conhece? Então, esse Sermão do Monte, a oração conhecida como Pai Nosso, está ali no Sermão do Monte. A oração do Sermão do Monte foi quando Jesus colocou, eu vou ensinar vocês como orar. E ensinou. Nessa fase, ele foi um bom preceptor. Mateus 5,16, ainda nesse mesmo contexto do Sermão do Monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Sabe o que é o link aqui? Você vai chamar o seu Pai de Pai que está no céu. Pai que está nos céus. É o seu Pai. Mas sabe o que é o link de Jesus aqui? Agora ele está pedindo aqui para que você seja imitador. Ele está dizendo sobre a sua ação. A sua boa obra vão fazer com que as pessoas glorifiquem o seu Pai. Quando eu vir logo mais à frente as minhas filhas sendo honradas pelas obras que elas estão fazendo, eu vou me sentir honrado. Porque agora, se ela chega para mim com uma nota boa no colégio, qual é o pai que não fica, uau, deu certo? Eu ensino matemática para Maria, a gente sempre tira umas dúvidas juntos. E quando ela chega com uma nota de matemática, eu me sinto honrado. Eu vejo, uau, deu certo aquele estudo, a gente, uau, que legal, deu certo. Então o pai vai gostar dessas coisas. No futuro, quando alguém disser, olha, que gente boa é a Marjorie, você acha que eu vou achar o quê? Deu certo. Aquilo que a gente viveu lá em casa, cuidando, ensinando, o caminho é esse. Deu certo. Funcionou. É assim que o pai quer ver. É assim que os pais querem ver. O modelo que deu certo. Por que imitar Jesus deu certo? Porque lá em João, no capítulo 10, ele dá uma identidade. Eu e o Pai somos um. Imitando Jesus, você está imitando o Pai. Então é por isso que imitar Jesus dá certo. Você não fica pai da mentira. Diz que é fé, mas não é. Diz que age por fé, mas não age. Aí fica mentindo. Aí o seu pai não se identifica mais como Deus. Não dá nem para ter, uau, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Não vai dizer isso. Jesus identificou, é pai da mentira. Esse aí deve ser o pai de vocês. Meu Deus, misericórdia. O que eu quero é ser identificado como esse pai. O pai que ouviu, imitou esse outro, ganhou a identidade dele. E agora eu me lembro dele. Experiências positivas. Última pergunta para a gente finalizar. Eu lembro das experiências positivas com meu pai. Você lembra das suas experiências positivas com Deus? Essa é a pergunta que eu quero deixar no Dia dos Pais aqui pra gente. O meu pai, Deus, o meu pai, o pai que está no céu, que eu faço a oração de Mateus capítulo 6. Eu tenho experiências boas com ele que eu me lembre? Nesse dia Deus fez isso comigo e, meu Deus, ele é o meu Deus, ele é o meu pai. Eu tenho que ter esse registro. Esse registro marca a minha vida e me faz vencer os registros negativos. Eu tenho dificuldades na terra? No mundo você terá o quê? Aflições, João capítulo 17. Mas tem de bom ânimo,
são as minhas boas lembranças. Eu me lembro do meu pai cuidando de mim. No mundo tereis aflições, mas com ele você tem bom ânimo para vencer o mundo. Experiência. Qual a experiência? Seu pai, Deus, já te levou para trabalhar? E já me levou muitas vezes para o trabalho dele, né? Aqui agora, eu estou fazendo isso. Estou no trabalho dele, né? Já trabalhou com teu pai? Já fez o reino com teu pai? Vou ler meu último versículo de hoje nessa palavra. Mateus 28, 18. Jesus, presta bem atenção. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Preceptores, a gente tem muito que ensina a gente. Você pode, inclusive, trocar aí de canal no YouTube, ir para outro pastor pregando, vai te ensinar muita coisa, espero que boas. Você pode ir para outro canal que vai ensinar matemática, outro canal que vai ensinar física. Preceptores, vocês têm muitos, mas um pai para te passar experiências boas de vida que vão te construir, você só tem um. E Paulo tinha uma identidade tão forte dizendo: esse aqui sou eu. Me imita, porque eu estou imitando a Cristo. Cristo e o Pai são um só. Então, se você me imitar, você está imitando o Pai, e ele vai ficar honrado quando alguém disser: esse aí é filho de Deus mesmo. É essa capa que eu quero hoje. Dia dos Pais, que alguém diga: esse aí é filho de Deus. Amém. Meu pai sabe que eu sou filho dele, eu vou fazer minha homenagem para ele ainda hoje, mas quando alguém disser: eita, Fábio, esse aí é filho de Deus. Uau! Feliz Dia dos Pais. Amém? Você entendeu, né? Você entendeu, né? Amém.